Olá, pessoal! Voltei, então aqui é a Sheila Silva. Então, tô gravando esse vídeo para falar algumas coisas que me veio aqui da intuição e depois dessa viagem aí, um monte de aprendizado, né? Espero que vocês também tenham aprendido várias coisas, colocado em prática. E me veio uma intuição aqui, nesse período tive que ficar aí uns 3 dias me recuperando da viagem. E me veio uma intuição de gravar esse vídeo para vocês para falar sobre algo que era uma questão para mim também. E eu vejo que também pode ser uma questão para algumas pessoas. Isso pode ajudar alguém, né? Se ajudar uma pessoa já é incrível. Então, assim, o que que é o despertar, né? Para cada um. Que é de fato essa questão de despertar? Quem é que está conectado hoje mais na espiritualidade, neste momento que nós estamos vivendo, né? Está recebendo informações sobre isso, despertar. Tá, mas o que é isso, né? Você realmente sabe o que é? Eu ainda estou investigando, estudando e passando por processos de despertar. E aí eu não vou falar tudo o que está acontecendo, porque nem tudo eu ainda tenho autorização para falar, eu acho que não é o momento, mas eu vou trazer aqui coisas que eu venho estudando e o que eu percebo que aconteceu comigo, tá bom? Então, sempre me vi como uma buscadora de uma verdade. Que verdade que era essa? Nem eu sabia. Eu já frequentei algumas religiões, eu não conseguia ficar nas religiões, porque sempre tinha algo que eu questionava, com relação a dogmas, com relação à verdade, com relação a comportamento, né, das pessoas que eu via. Para mim, Deus é amor, é por amor. Deus não julga, Deus não condena, Deus não critica, Deus não, né? Não tem essas coisas assim que Deus castiga. Eu sempre achei isso, sempre achei. E quando eu encontrava essas coisas nas religiões, eu saía porque não conectava comigo. Inclusive, isso me fez eu me afastar um pouco, um certo momento ali de Deus, achando que nem existia mais Deus. Até que eu tive um chacoalhão, e aí foi um processo inicial. Eu tive uma grande falência financeira, e nessa falência financeira, eu descobri várias coisas sobre a minha história. E para mim ali foi o começo desse despertar. O que seria isso? Eu me conhecer. Então, despertar, para mim, Sheila, é você se conhecer. É você saber quem você é. Para você saber quem você é, você pode falar assim: ah, eu sou uma centelha divina, eu já sei quem você é. Tá. E aí? Como é que isso entra em prática na sua vida no dia a dia, né? Então, começa aí, você se conhecer. O que que é se conhecer? É você parar de olhar para fora e você olhar para dentro. Primeiro, você descobrir quais são as questões que você está vivendo hoje e que você precisa transformar, que você precisa reformar, como falam por aí, ah, uma reforma íntima. Eu gosto de usar a palavra transformar ou mudar, né? É, então, o que é que você conhece sobre você? Você conhece sobre a sua história? Você conhece o porquê que você passou pelas coisas que você passou? Você conhece coisas da sua infância, o que aconteceu com você? Você conhece os traumas que você teve, emocionais, físicos, psíquicos e espirituais? Sim, isto existe. E o processo de despertar é você saber o porquê de cada coisa que aconteceu com você. Começa por aí. Isso vai levar você a ampliar sua consciência sobre si mesmo. Quando você amplia sua consciência sobre si mesmo, você tem uma amplitude de visão sobre a vida e sobre o todo.
Porque todas as respostas que você busca está dentro de você. As mensagens aqui, né, que a espiritualidade passa e que a gente estuda, ela é um combustível, ela é um guia para você olhar para dentro de você. Se você ainda não está olhando para dentro de você e modificando coisas que você precisa modificar, ainda não está acontecendo o seu despertar. Ele começa quando você, de fato, começa a olhar para si e começa a transformar coisas na sua vida. Por exemplo, você começa a beber, se você bebida, alguém bebe bebida alcoólica, por exemplo, e a pessoa começa a ver que aquilo não está fazendo bem para ela, de várias formas, físicas, emocionais e psíquicas e espirituais. Ok, ela para, porque ela tem consciência do que aquilo causa. Não porque falaram para ela que aquilo não é bom. Entende a diferença? Não porque falaram para você que não é bom usar droga, ou que não é bom estar na promiscuidade. Não, porque você tem consciência do que aquilo causa em você. Quando você tem consciência, você amplia a sua visão de si mesmo. Porque isso chega no seu espírito. Você sente lá dentro de você o quanto que aquilo te prejudica. Isso é o início de você despertar, de sair da Matrix e perceber o que é de fato uma vida espiritual. A pessoa está muito colada na matéria, ela ainda não despertou, porque a matéria puxa ela e ela se desloca e se afasta do espiritual. E aí é importante a gente estudar sobre o que é uma vida espiritual, não é? Então, o meu primeiro processo que eu, assim, tenho consciência, tá? Talvez tenha acontecido antes, tal, com certeza, tá me vindo aqui, com certeza aconteceu antes, mas que eu tenho consciência, por exemplo, foi no momento que eu entrei numa grande falência financeira e eu fiquei praticamente, assim, sem nada e foi um momento que eu estava questionando as religiões, eu entrava e saía aí no... E assim, o que eu vi ali, eu comecei a questionar Deus, se Deus realmente existia. E aquilo fez eu entrar nessa falência e eu tive um despertar ali, que foi uma conexão muito profunda sobre a resposta que eu buscava, porque eu estava buscando uma resposta naquele momento. A resposta era quem é Deus, que eu estava buscando naquele momento. E isso aconteceu em 2016, 2015, 2016, quando eu vi um vídeo de uma canalização do Cryon, que ele fala sobre isso. E aquilo ressoou tão profundo dentro de mim que eu senti, de fato, que eu sou uma centelha divina, que Deus estava dentro de mim e não fora, né, como se prega por aí. E se a gente tentar alcançar fora, ele não consegue, estava dentro de mim. E foi aí que eu comecei uma busca, eu já estava nessa busca, só que aí essa busca foi ainda mais consciente e profunda sobre o quê? Sobre Deus, sobre mim mesma. Entende? Porque Deus está dentro de nós. Então, quanto mais a gente se conhece, mais nós nos aproximamos de Deus. Porque o despertar, para mim, Sheila, é quanto mais você tem consciência sobre si mesmo, sobre a sua história, sobre o porquê de cada situação que você viveu. Não é sobre você saber o que aconteceu com você em outras vidas, ou sobre quem você foi em outras vidas. Despertar não é sobre isso. Se você está achando que o despertar é sobre você saber quem você foi, não é este caminho. Você pegou a rota errada. É possível que você olhando para você e você descobrindo dentro de você
todas as questões que você passou, a sua vida, nesta vida, o porquê de cada coisa, o que você precisa transformar em você, que você comece a acessar os seus registros akáshicos, que é a sua biblioteca de alma, e aí, por merecimento ou por uma necessidade, você pode acessar, a espiritualidade dá esse direito de você acessar outras vidas ou quem você foi em outras vidas. Mas às vezes, isso que você vai descobrir talvez não seja tão bom. Então, percebe? Eu vejo muitas pessoas assim, aí, querendo saber o que foi na outra vida, o que foi em outra vida, porque assim ela vai conseguir resolver o que ela está passando hoje. Não é isso. Não é assim. É você descobrir cada coisa que aconteceu com você desde a sua infância e que isso virou um padrão de pensamento, como tem lá nas cartas de Cristo. Isso virou uma atadura no seu olhar, no seu coração, e que você precisa tirar essas ataduras, que lá nas cartas de Cristo ele coloca como crenças, que são padrões de pensamentos, forma pensamento, que faz com que você pensa da forma como você pensa hoje, da forma como você age hoje. Então, quando você começa a tirar essas ataduras, ou seja, essa escuridão de si mesmo, e você começa a enxergar a sua história, enxergar tudo que aconteceu, e você começa a ter respostas, a sua consciência começa a ampliar. E não é sobre mentalidade, não é sobre mental, é consciência espiritual. Aí ela começa a expandir, 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 expandir. E para mim é isso que é o despertar. E aí você expande um pouco, você lida com aquilo que você expandiu, aí você expande mais um pouco, e aí mais um pouco. Tem pessoas que conseguem expandir até aqui, tem pessoas que conseguem expandir mais. Cada um tem o seu tempo, tem o seu momento e tem o seu movimento. E esse movimento, ele precisa ser guiado dentro do amor. Ou seja, você olhar para tudo que você viveu, perdoar tudo que precisa perdoar, limpar as mágoas, limpar tudo que precisa ser limpo, e isso dentro de um contexto de amor a si mesmo muito profundo. E esse movimento para dentro e amando a si e olhando para toda a sua história e trazendo o amor para si, você já está fazendo um movimento de amor a Deus. Como tem aquela frase, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo é Deus. Em primeiro, você busca dentro de você esse amor que se conecta com Deus e que você depois consegue expressar para fora. Então, se tem algumas coisas que você percebe que você ainda não se ama, a conexão com Deus, ela não fica limpa, ela tá cheia de camadas de ataduras. E aí olhar para fora e amar o de fora realmente fica difícil. Como é que você vai amar, por exemplo, as águas, a natureza, se você ainda não ama seu corpo? Por exemplo, do jeito que ele é, como ele é. Não importa como ele é e do jeito que ele é. Porque do jeito que ele é e como ele é o que você precisa nesse momento para a sua evolução espiritual. Você perceber que tudo, absolutamente tudo que você tem e que você está vivendo tem um propósito. Absolutamente tudo. Porque nada cai, nenhuma folha cai de uma árvore sem autorização de Deus. Tudo tem um propósito. E você amar cada situação difícil que você está passando. Se você, por exemplo, está doente na cama, você amar essa situação, porque essa situação está ajudando você a despertar espiritualmente e a evoluir espiritualmente. É neste ponto, para mim, que representa o despertar, entende?
E aí, conforme verdadeiramente eu vou sentindo isso dentro do meu ser, aí começa a conexão verdadeira e genuína com Deus. Aí o despertar começa a ampliar ainda mais. Então, tem uma questão aqui importante. É o ego. O ego impede você de despertar, que é essa palavra que nós estamos trazendo aqui. Por que que o ego impede isso? Porque o ego são essas camadas de atadura que ele coloca lá na carta de Cristo. São as ataduras, que ele inclusive dá vários exemplos lá, né? Crítica, julgamento, pensamentos perniciosos, autocrítica, autojulgamento, não é só com o outro, é com você também. Enganar as pessoas, enganar e várias outras coisas, roubo, uso de droga, bebida, sexo promíscuo, tudo isso é ego, tudo isso é ego. E aí existe um ponto aqui muito importante. Você quer fazer a sua vontade ou você quer fazer a vontade de Deus? Teve muitos momentos na minha vida, até o ponto que eu cheguei agora, que eu só queria fazer a minha vontade, porque eu achava que a minha vontade era a vontade de Deus, e não é. Não é. Nós não sabemos o que é bom pra gente. Nós não sabemos o que é bom pra gente. Porque o que a gente acha que é bom pra gente está dentro do ego. E o ego impede da nossa conexão com Deus. Verdadeira, genuína e com poder. Realmente você escutar Deus falando com você. Porque Deus fala com você o tempo todo. Só que a grande maioria das pessoas, e eu também, hoje eu consigo escutar, mas eu também já passei por isso, porque o ego é que impedia. É uma camada ali que bloqueia o ouvido e fica assim, ó. E aí ele fica falando e você não escuta, porque o ego está impedindo você de escutar. Então, quem é? O que que você faz? Tudo na sua vida é a sua vontade ou a vontade de Deus? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava nessa viagem e eu queria muito ir conhecer o Grand Canyon, que era perto do lugar onde eu estava. Isso era a minha vontade. E eu comecei a conversar com Deus e entreguei, eu falei que faça a sua vontade e que aconteça o que precisa acontecer. E aí eu comecei a abrir mais a minha intuição. Então, a nossa intuição, ela é uma ferramenta para ouvirmos e nos conectarmos com a espiritualidade, com os benfeitores, com Deus, com os seus mentores. Quando a intuição, ela chega de uma maneira que é para o seu bem e para o bem das pessoas, o bem da humanidade, o bem do planeta. Então, esse é um ponto importante. Você segue a sua intuição ou você acha que isso é coisa da sua cabeça e você faz o que você quer? E eu tô falando tudo isso, gente, porque eu recebi uma intuição de falar isso porque eu passei por esse processo, tá bom? E aí, o que aconteceu? Eu fui ver uma companhia com o grupo que eu tava, não tinha mais vaga. Aí fui ver em outra, não tinha mais vaga. Aí eu fui ver com um brasileiro que morava naquela cidade, ele não podia mais ir. Olha só, quanta coisa, né? E eu comecei a perceber e eu falei, vou deixar fluir. E aí, naquele dia, eu estava, assim, uma exaustão física muito grande. Parecia que tinha sugado toda a minha energia. E a sensação que eu tive, tá, gente, é que onde eu passava tinha espíritos que estavam sendo resgatados. Assim. Muitos índios lá. E depois eu quero gravar um vídeo sobre essa questão dos índios e da natureza. Porque eu gosto muito desse tema. É um tema muito importante para a gente. Crime, inclusive, fala muito sobre isso. Eu já fiz
projetos e trabalhos em aldeias indígenas, eu sei o que eles viveram, mas não vai ser tema desse vídeo aqui, vai ser tema de outro vídeo, tá bom? E aí, o que aconteceu? Eu falei, ok, não é para eu ir, eu não vou. E eu não fui. E naquele dia, eu fui intuída para ir conhecer os 7 Lagos Sagrados, que foi um vídeo onde eu canalizei a Rainha das Águas e ela trouxe aquela mensagem para gente. Ou seja, era para eu ir para lá, para eu poder trazer essa mensagem. Então, por que eu estou falando isso? Para você começar a perceber que o processo de despertar, ele é gradual e ele começa quando você olha para você, quando você começa a olhar toda a sua história e entender tudo que você viveu com amor, sempre se acolhendo com amor, com amor, com amor. Quando você começa a fazer isso, você começa a abrir a sua consciência, a ampliar a sua consciência e a sua intuição começa a aflorar. Quando a sua intuição começa a aflorar, é o momento que você começa a escutar a orientação da espiritualidade. Como nós vimos aí nas mensagens, né? Todas as mensagens falando, me chamem, chamem a gente, chamem a gente, chamem a gente. Precisa ter a intenção de chamar eles. Seja quem for, os seus anjos, seus mentores, a lua, a rainha das águas, seja quem for, né? Tudo é um, porque todos estão trabalhando para Deus. E aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto. O ponto do despertar, tá? Na minha opinião, tá bom, gente? Assim, e eu tenho muita coisa para aprender ainda. É, eu não faço mais o que eu quero. Não faço mais. Eu faço o que Deus quer. Esse é o ponto para mim do despertar. Eu entreguei, como eu já falei aqui várias vezes, a minha vida para Deus. Isso significa que eu não tenho mais vontade própria. Eu não tenho mais ego. Claro que tem momentos que aparece e aí logo eu corto ele, como aconteceu. Eu queria ir para um lugar e aí logo eu, opa, peraí, será que esse é o melhor? Será que é isso que Deus quer? Será que é para isso que eu tô aqui? E aí neste momento aparece o que eu preciso fazer. E não tem satisfação, alegria e prazer maior do que fazer a vontade de Deus. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu ouvi as pessoas falar isso, eu falava assim, nossa, mas é muito religiosidade aí dentro disso, né? Quem não já teve trauma de religião assim? Eu já tive muito. E isso me fazia afastar de Deus, né? E a religião, ela serve para o momento que a pessoa tá, porque tudo que existe serve para algo, não é? E não estou falando mal das religiões, estou falando da minha experiência. E a religião, ela é muito importante para o momento que a pessoa está precisando dela, né? Então, é, este lugar de você fazer o que for preciso, não o que você quer, mas o que Deus quer, é um lugar que dá total prazer. Por quê? Porque aqui entra a confiança, aqui entra o que as pessoas chamam de fé, aqui entra a alegria plena, aqui entra a paz, a satisfação de você saber que você está sendo guiada por Deus. E aí não existe medo e nenhum tipo de preocupação. Aconteceu um monte de coisa na minha volta. Inclusive, fui parar num aeroporto super longe de onde eu moro. E eu entreguei, eu falei, ok, se eu fui para lá é porque eu tenho que ir para lá, Deus está me enviando para lá. Então, para mim, isso é que é o despertar. É você abrir, ampliar sua consciência sobre si, que faz você se conectar com a fonte e a fonte guia a sua vida. Não é sobre você saber quem você foi em outra vida. Não é sobre isso. É você deixar a luz entrar na sua consciência. É você deixar o amor entrar na sua consciência. E Deus é luz, é amor. Quando você deixa
se permite se conectar, começando dentro de você, e ampliar sua consciência, e ouvir, se conectar com a fonte, você é guiado por Deus. E aí você não vai ter mais dúvidas sobre o que você vai fazer, o que você não vai fazer. E essa é a minha experiência. Porque em muitos momentos eu tinha dúvidas sobre o que eu ia fazer, não ia fazer, seja todas as áreas da minha vida. Hoje, não. Porque hoje eu deixo, eu permito tirar o meu ego, que é o eu pequeno, e deixar o eu maior falar. Porque eu sou o que eu sou. Eu sou filha do Altíssimo. E como filha do Altíssimo, eu tenho o direito de ter alegria, plenitude e amor. Porque o Altíssimo é alegria, plenitude e amor. Então, quando a gente sente isso, aí sim você percebe que a sua centelha divina começa a acender mais. A chama começa a ampliar mais. A sua luz começa a ampliar mais. E aí você começa a perceber o como que você precisa tratar o outro, porque a forma como você trata o outro é a forma como você trata você mesma. Seja uma pessoa, um animal, ou a natureza, ou qualquer outra coisa que existe. Quando você vai tomar banho, por exemplo, que foi, né, um exemplo dentro da canalização, e você não ficar mais meia hora, ficar 15 minutos, porque você sabe que tem pessoas aí que não têm água, nem para beber. Quando você anda na rua, que nem eu cheguei aqui, né, eu cheguei aqui em Nova York, e é muito suja Nova York. Eu olho para aquilo e aquilo me dá um... Eu não fico bem, porque eu não vou conseguir limpar Nova York sozinha. Não vou. Ah, vamos fazer um mutirão de pessoas para limpar Nova York, talvez. Que tipo de organização que você pode se conectar, que você pode ajudar a natureza, os animais e as pessoas? Tudo está disponível para a gente. É só a gente procurar que a gente acha. Não tem aquele ditado, quem procura acha? Se você procurar Deus, você vai achar Deus. O que é que você está procurando? Essa é a questão. Então, me veio a intuição de falar sobre essa questão aí do despertar, porque eu vejo muitas pessoas um pouco confusa com relação a isso. Eu trouxe uma experiência que ela é minha, ela não é unânime, assim, ela não é uma experiência, né, um pensamento sobre o despertar que é a verdade absoluta, não é, tá? Mas que se servir para alguma coisa aí para você, já está bom. E se não servir, também não tem problema, você coloca de lado. Porque agora, meu papel aqui, como eu disse, eu entreguei a minha vida para Deus, é trazer todo o conhecimento que eu tenho. Tudo que eu tenho. Eu nem sabia que eu era médium. Começou assim, de repente. Começou assim. Porque eu, de fato, me coloquei disponível e entreguei a minha vida a Deus. Não faço mais a minha vontade. Eu faço a vontade de Deus. Então, é isso que eu queria passar para vocês aqui hoje e espero que tenha ajudado algumas pessoas. Se ajudou uma, já me deixa muito, muito feliz. E vamos lá, porque nós temos muito trabalho para fazer neste planeta. E eu quero gravar um vídeo falando sobre a natureza, sobre os índios, sobre o que eu senti lá. Mas vai ser um outro vídeo. E diferente desse, que esse é um tema que veio de intuição hoje, muito rápido, assim. Eu queria já aproveitar e gravar para vocês, tá bom? Um beijo.